Retornamos aqui na Dose Certa, hoje um programa muito interessante porque gravidez não é doença, não é, Manuel? Com certeza, mano, gravidez não é doença. Não, mas é porque as pessoas às vezes pensam que durante a gravidez não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que comer muito. Quantos quilos a mulher deveria engordar durante uma gravidez normal? Bom, gravidez não é doença, é uma mudança no corpo. Existe uma mudança no corpo da mulher, ela fica diferente, mas ela não está doente. É claro que existe, por exemplo, esses enjoos do início da gravidez, a mulher se sente doente. Às vezes até perde peso, né? Entendeu? Ela emagrece, não consegue comer tão bem. Mas a gente considera aí um aumento de peso entre 5 e 12 quilos um aumento ideal. Como tá? Menos do que 5 também não é bom. Então, entre 5 e 12 quilos é uma boa média de aumento de peso. Uma outra coisa que eu acredito que seja muito perguntado aqui no seu consultório é em relação ao exercício físico. Você faz alguma orientação específica? Eu acho que a atividade física também é importante para a mulher que gosta do exercício. A mulher que nunca fez exercício, você vai mandar ela fazer exercício, às vezes é complicado. Então, é uma sugestão. Eu normalmente recomendo que os exercícios sejam feitos depois do primeiro trimestre, tá? Exercícios maiores. Porque não é que tenha problema, mas você imagina, está no início da gravidez, ela vai fazer um exercício físico, acontece um abortamento, vai ficar achando que o aborto aconteceu por causa da atividade física. Então, eu acho assim, que depois de 12 semanas, é um bom momento. E qualquer tipo de exercício? Não, eu acho que assim, que exercícios muito pesados devem ser evitados. Acho que exercício com água, uma hidroginástica, uma natação, caminhada, ou então, algumas pessoas gostam de fazer uma musculação, coisa localizada, perna, braço, com uma orientação, eu não vejo problema. Vai ficar fazendo muito abdominal, ficar forçando muito o abdômen. Mas o exercício moderado com um profissional e que saiba, não vejo problema nenhum, acho que é muito bom. Lá pro final da gravidez, a barriga cresce muito, dá uma dor nas costas danada, né? É o que elas dizem, pelo menos. Isso o exercício físico ajudaria? Olha, o exercício físico ele ajuda ela a não ganhar tanto peso, ajuda ela a se condicionar melhor. E a grávida faz uma lordose, né? Uma alteração na curvatura da coluna. Existe um alargamento desses ossos, um afastamento, a coluna fica muito diferente, isso causa dor. O exercício pode minimizar um pouco isso realmente. E quanto à alimentação? Antigamente dizia-se que a mulher tinha que comer por duas, né, durante a gravidez. Isso a gente sabe que não é realidade. Essa é uma boa desculpa para comer, né, Maurício? Inclusive o marido. Aí o marido aproveita e tal. Mas é claro que a grávida não precisa comer por dois. Ela tem que ter uma alimentação equilibrada. Ela deve comer, eu sempre recomendo comer várias vezes ao dia, umas 5, 6 refeições, com pequenas quantidades. Porque ela não sente tanta fome, existe uma mudança no metabolismo da mulher grávida, o açúcar às vezes cai com um pouco mais de facilidade, a pressão também. Se ela come com intervalos menores, 3 em 3 horas mais ou menos, ela vai se sentir melhor. Então a grávida deve comer bem, não precisa comer exageradamente. Agora, às vezes tem esses desejos, né, mano? A gente vai brigar com o desejo? Não. A gente quando pode, a gente atende. Comer uma jaca de madrugada? Não dá, né? Coitado do marido, onde é que vai achar? Mas, às vezes tem vontade de comer uma coisa ou outra. Não vejo. E qualquer tipo de alimento? Existe alguma restrição? Enlatados, refrigerantes, bebida alcoólica? Bom, bebida alcoólica grávida não bebe nada de álcool. E cigarro? Nenhuma gota. Cigarro, problemático para o bebê, né? Cigarro diminui o peso do bebê. Fala para os pacientes qual o risco que o cigarro traz. O cigarro, ele atrapalha bastante o desenvolvimento da gravidez do bebê. Normalmente você tem bebês pequenos e uma incidência grande de parto prematuro. Então o cigarro realmente ele deve ser abolido na grávida. Qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo é muito complicado, né, Maurício? Acho que a grávida deve comer comida básica. O que ela está acostumada a comer normalmente. Nada de extraordinário. Algumas pessoas falam da comida japonesa, houve uma onda aí do salmão e tal. A gente sabe que aqui no Brasil não temos problema grande com isso. Não existe a mesma substância do peixe que existe fora daqui do país. Então, eu acho que alimentação moderada, uma alimentação básica, saudável, não faz mal nenhum, faz até bem. Acho que a gente não deve tocar aqui do cuidado, de como você vai de evoluir o pré-natal em relação a exames. Eu acho que não é a proposta do nosso trabalho aqui.
Mas em relação, algumas pacientes às vezes vêm com alguma doença já de base. Aí você divide, por exemplo, a paciente que tem um problema já de tireoide, um problema cardíaco, você segura a paciente só no seu consultório, você divide com o especialista. Como é que você faz esse meio de campo? Não, o tratamento ele deve ser multidisciplinar. Paciente que tem uma doença da tireoide, interessante que ela vá ao endócrino, que acompanha ela com a tireoide. E é cada vez mais comum, né? É mais comum. A paciente que faz diabetes gestacional, dependendo do nível a gente acompanha, mas é bom às vezes o endócrino está acompanhando também. A paciente hipertensa tem que ir ao cardiologista junto. A paciente que tem lúpus, a paciente que tem doença reumática. Então é interessante. Ela não deve abandonar o seu médico. Não, ela não deve abandonar o médico. A gente acompanha o bebê e junto ela existe o acompanhamento do médico de origem dela. Isso facilita muito. A gente hoje faz muito o exame do coração do bebê, o eco fetal. A gente pede quase que para todos os pacientes. Então, a gente precisa do cardiologista que faz o exame. A mãe que é hipertensa deve fazer. Como o parto, você acaba fazendo, na maioria das vezes, uma anestesia. Às vezes eu mando no cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica daquela mãe, porque ela está numa situação diferente, ela tem um aumento do volume de sangue dela, ela tem algumas outras condições. É importante que a gente divida. Ninguém cuida de tudo, né, Murilo? Interessante que a equipe trabalhe junto. E em relação ao parto, as mulheres precisam de ter medo da dor do parto? Não, ainda mais hoje, né? Não há necessidade para ter medo da dor do parto. Primeiro que assim, o obstetra não quer que a mulher sofra. Então, sempre que possível, a gente faz uma analgesia para o parto. Analgesia, você está falando na coluna? Na coluna, a mesma anestesia que você faz para a cesariana. Uma dosagem menor? Uma dosagem menor, você pode fazer para o parto. É um parto mais tranquilo, que a mãe suporta muito bem, entendeu? É feito numa dose que não atrapalha a evolução do trabalho de parto. Em algumas pacientes que não querem fazer essa anestesia, você pode fazer alguns relaxantes durante o trabalho de parto. Agora, isso depende muito da vinculação da mulher com o obstetra que está acompanhando ela. Porque aí existe uma confiança e ela vai te ajudar, você vai ajudar ela, entendeu? Não vai ficar com tanto medo. O problema todo é que a mulher, às vezes, faz o pré-natal com um médico, vai ter um neném com o outro. Isso é complicado sempre. Você não conhece, às vezes você olha para outra pessoa, você não é uma pessoa simpática, Então, isso realmente causa um pouco de medo. Mas saibam que nenhum médico quer ser ruim para ninguém. Ninguém quer que a mulher sofra. Nem existe. O médico, se eu estou de plantão, você chega uma pessoa para ter o bebê, eu quero que dê tudo certo para ela e para o bebê da melhor maneira possível. Então a gente procura, independente da vinculação, que as coisas aconteçam, que a analgesia seja feita, entendeu? E que o parto ocorra de uma maneira tranquila. A gente sabe que o parto normal é muito melhor do que a cesariana, mas a cesariana traz algum risco para a paciente? Bom, olha, o parto normal, ele é mais fisiológico, né? Um parto mais tranquilo, com uma recuperação a princípio mais tranquila da mãe. Agora, a cesariana hoje a gente faz tão rápido. É uma cirurgia, tem um risco maior de infecção, claro que tem. Mas, que 30 minutos, 40 minutos uma cesariana. Então, não vejo nenhum grande risco para a mãe fazer uma cesariana. Eu acho assim, tem a indicação dela, a cesariana, existem as indicações dela absolutas. A gente acaba fazendo um pouco mais de cesariana hoje, não só porque a gente queira, mas a mãe, existe uma preferência também. Existia há um tempo atrás esse questionamento se a mãe tinha o direito ou não de optar pelo tipo de parto. Ela tem o direito de expressar a opinião dela. É claro que, se for possível, a gente procura acompanhar. Agora, existe um outro problema grande do parto normal hoje, que foi o que eu falei no início. Como é que eu vou sair do meu consultório e ficar 8 horas do lado daquela mãe acompanhando o trabalho de parto, vou desmarcar o consultório inteiro e o honorário pago pelo convênio é um honorário insignificante. Então, você também tem um compromisso com as mulheres que estão marcadas no seu consultório. Se toda vez que tiver um trabalho de parto, você largar para ficar lá 8, 12 horas acompanhando o trabalho de parto, você vai ter alguns problemas aí com as pacientes. Então, a gente procura fazer uma composição. Está em trabalho de parto, vai ser um parto normal, que ela vá para o hospital que tem um plantonista, fique lá, e você vá um pouco mais tarde. No Rio,
É assim que é feito. Quando consegue chegar ao colega. Né? Então as pacientes também têm que compreender isso, que não é porque o médico não queira fazer, mas porque é inviável. Muitas das vezes é inviável mesmo. Não só as pacientes que vão ter o neném, como as outras que ficam esperando na recepção, tem que também ter um bom senso. Tem que entender. Né? E, por exemplo, só para lembrar, um trabalho de parto no primeiro filho pode levar 12 horas. Né? Depois que a mulher já tem um segundo filho ou mais, diminui um pouquinho, 6, 8 horas. Mas no primeiro filho é demorado mesmo. Então tem que ter paciência, porque não é uma coisa tão rápida. O pré-natal termina com o parto, ou ele depois ainda continua com alguma consulta? Não, como é que funciona isso? Você deve fazer um segmento, né? O período depois do parto chama puerpério. Você deve atender a mãe para ver o tipo de, dependendo do tipo de parto, se for um parto vaginal que houve ponto, que houve epísio, que houve aquele corte vaginal, você deve acompanhar essa cicatriz. Se não houve, você tem que acompanhar a volta do útero ao normal, a mama, né? Um período de aleitamento. E a cesariana, você tem que tirar os pontos, e eu sempre marco para vir com entre 7 e 15 dias, e depois com 30 dias, com um mês, para orientação de método anticoncepcional, o retorno à vida sexual, e um segmento de mais uns 60 dias para a colheita do preventivo. Então, até aí encerra esse ciclo. Aí esse ciclo realmente ele se completa. E em relação às mães que têm medo de amamentar, porque os seios podem cair, isso aí, o que você falaria para essas mães? Olha, Maurílio, eu acho que isso hoje diminuiu muito. O aleitamento ele é extremamente importante. Não, é realmente o melhor alimento para o bebê. E, se possível, amamentar por pelo menos um ano. Por exemplo, a gente sabe que o bebê que mama pelo menos um ano, ele é mais inteligente do que o bebê que mama menos de um ano. Não precisa ficar estressado quem não deu mamar um ano, não. Mas é mais um plus aí. Você lembra do Sueli? Em relação ao aleitamento. Que logo depois do primeiro parto, logo engravidou e teve que cortar a amamentação. É verdade. Então eu acho assim, que o aleitamento é imprescindível, se possível. Nenhuma mãe vai morrer para dar mamar. Eu acho que tem que ser feitas as tentativas. Nós temos na cidade um grupo brilhante que trabalha com aleitamento aí. Né? A doutora Conceição, essas meninas que trabalham com elas são brilhantes. Então eles ajudam muito, muito realmente. Então eu acho que, se for possível, é muito mais fácil dar mamar. Também tem outra vantagem, né? Em vez de fazer a mamadeira, levantar de madrugada, né? O leitinho já está pronto ali. A mãe que se adapta bem ao aleitamento, ela vai bem. Agora, nem todas. Tem algumas mulheres que têm dificuldade, que a mama não ajuda, que o bico não é bom. Tem algumas mulheres que ficam inseguras. O lado emocional atrapalha muito o aleitamento. Quem não consegue dar mamar, o bebê não vai ser pior nem melhor. Não é isso. Existe um leite que, felizmente, existe, que você dá e que a criança vai evoluir bem. Agora, se pudesse ser um natural, é muito mais interessante. Já que nós estamos falando de aleitamento, aquelas mães que fizeram plástica antes de engravidar, elas podem ter dificuldade para amamentar? Com certeza. Existe uma diminuição da quantidade de glândula mamária na plástica. Tanto que a gente procura orientar as adolescentes que têm uma mama um pouco maior, assim, aguarda a época dos filhos. Aguarda esse momento, porque você vai fazer uma redução, você vai ter dificuldade, às vezes, para aleitar, e a mama vai crescer de novo. Então, assim, é muito importante que, quando existe a decisão da plástica, se não for uma coisa realmente que está causando danos à coluna, que você possa postergar um pouco a plástica para que você tenha uma qualidade melhor de aleitamento. Uma boa sugestão. Eu acho, Manuel, que nossa conversa foi muito boa, o nosso tempo aqui já não é muito grande. Eu queria que você desse uma opinião, um conselho final para as mães, para as futuras mamães da nossa cidade aqui de Teresópolis. Bom, o que eu posso dizer de melhor é muito importante realmente que quem vai ter um filho se cuide. Se procure o seu médico antes de engravidar, faça o seu planejamento, né? Tenha o bebê na hora certa. No momento emocional mais importante. O bebê é do casal. Se puder ser uma coisa combinada pelo casal, é sempre mais interessante. Agora, a realização do pré-natal é imprescindível. Não se abre mão do pré-natal hoje. Fazer um pré-natal com médico de confiança. Seguir as orientações do médico.
né? Eu não falei, algumas vacinas que são importantes Isso. de serem feitas no pré-natal, a vitamina, os exames para pesquisa de malformação. Então, assim, que vocês possam, e a gente tem isso na rede pública, Tem. de uma maneira muito boa ainda na cidade, que vocês façam, todas vocês, um pré-natal bem feito, que confiem no médico que acompanhe vocês, que ajudem o médico e tenham paciência, porque em 99% realmente tudo corre da melhor maneira possível. Graças a Deus. Manuel, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Dose Certa. A gente volta em outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.